Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Chef Marco, hoje eu estou na Estação Gamer. Eu sou do Food Street Augusta e eu vim apresentar uma receita do nosso burger Subway. A gente vai começar primeiro com o preparo da carne. A gente vai pesar a carne. Eu vou estar utilizando a gramatura de 180 gramas, né? Mas você pode adaptar para o que você achar melhor. ,180 gramas. O importante da carne é que ela tem que ser muito bem batida, para ela ficar bem macia e ela não abrir durante o processo. Porque como a gente vai estar cozinhando, a gente vai estar selando ela na chapa, se ela tiver qualquer rachadura por dentro, ela pode acabar perdendo ponto, ela pode ficar ressecada. Então ela tem que estar sempre muito bem batida, com o movimento de ser jogada na mão, até ela ficar bem lisinha. Então a gente repete esse processo por algumas vezes, né? Até a gente ver que as rachaduras delas estão sumindo. Tá vendo que ela tá ficando bem lisinha aqui em cima? Ela tá ficando bem lisinha aqui em cima. É esse o processo que a gente sempre procura manter, né? Pra ele ficar com uma qualidade melhor. Eu irei utilizar de um aro para modelar, mas você pode tranquilamente modelar na mão, né? Porque nem sempre a gente tem certo tipo de utensílio dentro de casa. A gente pode muito bem modelar ela na mão. Eu estarei utilizando um aro. Aí, para tempero, eu vou utilizar um tempero, uma misturinha especial da casa, mas você pode temperar a gosto. O importante de ressaltar na hora do tempero é que a parte que a gente tempera primeiro, ela tem que ir virada para a frigideira ou para a chapa para ela criar uma crosta. Na frigideira aqui agora, eu vou estar utilizando um pouquinho de manteiga em cima, só para ela acabar não grudando ou nada do gênero. Com a frigideira que já estava aquecida, eu vou pegar a parte do tempero e vou virar primeiro para a frigideira e em cima eu vou temperar. O burger, ele fica na chapa ou na frigideira por aproximadamente 2,5 minutos de cada lado. Então, quando eu for virar, eu vou acrescentar os próximos ingredientes. Aí, enquanto a nossa carne tá ali pegando o ponto dela, a gente vai preparar os próximos ingredientes. Que aqui, no caso, eu vou cortar o pão ao meio. Esse pão que a gente tá utilizando é o pão brioche. Vou ligar outra frigideira, do qual eu vou selar o pão com a manteiga e vou pôr ele virado em fogo baixo. Por quê? Porque o pão ele precisa estar selado para receber a carne, né? Para ele não acabar ficando molenga e não desmanchando durante o hambúrguer. Então eu passo uma camada generosa de manteiga e viro ela para fritadeira. Aí que o processo dos 2,5 minutos depende muito do ponto. Esse daqui é o ponto, nosso ponto da casa onde a gente trabalha, que é o Food Street, ele é vermelho. Então, deu 2,5 minutos, eu viro a carne. Dou uma abertura para ela ficar do tamanho do pão, para ela completar totalmente o pão. Enquanto a carne vai pegando ponto, eu vou adicionar a mussarela. Vou adicionar 2 fatias de mussarela. Aí a gente vai colocar o bacon agora. A importância dele é ele estar sempre bem crocante para quando a gente for pôr ele no lanche. Porque a crocância cria uma mistura muito boa, entendeu? Enquanto a gente está fazendo o hambúrguer está suculento, você sente a textura do bacon, você vai sentir a textura dos outros ingredientes junto. Aí a gente colocou o bacon e a mussarela, a gente vai abafar e vai jogar um pouquinho de água para o queijo derreter. Lembrando, 2,5 minutos de cada lado é o suficiente para ele pegar o ponto. Enquanto isso, a gente vai verificando o nosso pão para ver se ele está bem selado. Agora que o nosso queijo está bem derretido, a gente vai retirar ele da frigideira e vamos passar ele para o descanso. O hambúrguer ele tem que vir para o descanso por mais ou menos 60 segundos. Por quê? Porque aí o suco dele vai ser extraído e vai ser separado do hambúrguer. Que isso vai ajudar a não deixar o pão mole. Ele vai manter a crocância que ele mesmo já tem naturalmente. No processo do hambúrguer, de fazer o hambúrguer, o nosso pão, o dentro, o interior dele já dourou. Então a gente vai virar ele para o outro lado dele ficar bem quentinho. O importante do pão estar bem quentinho é para dar aquela sensação de quando você pegar, você sentir o contexto todo do lanche, entendeu? Ó, aí agora eu trago o lanche e vou deixar ele aqui por aproximadamente 60 segundos descansando.
Aí depois dos 60 segundos em que a carne ficou descansando, ela vai soltar esse líquido aqui. Esse é o líquido que a gente não quer que vá para o nosso hambúrguer, para, como eu disse mais cedo, para não deixar o pão mole. Vou pegar o meu pão que já tá selado dos dois lados. Aqui ele mantém a crocância, mas ele ainda está fofinho. Eu vou pegar a rúcula e vou fazer uma camada como se eu estivesse abrindo uma flor. Porque aí a rúcula vai estar espalhada por todo o lanche, então você vai sentir o sabor dele em cada mordida. Com a camada da rúcula espalhada, a gente vai pegar o hambúrguer e vai trazer ele para cima. Agora a gente vai utilizar o nosso relish. O relish ele é muito confundido com o picles, mas a diferença dele é que ele é agridoce, ele é mais adocicado. Então ele traz essa harmonização com a rúcula, que a rúcula ela é um pouquinho mais azedinha, mais amarga, então cria uma textura muito boa, uma combinação muito boa. E novamente, enquanto eu vou espalhando o relish, eu vou espalhando ele por todo o hambúrguer, para cada mordida a gente sentir todos os ingredientes. Para finalizar, a gente vai utilizar a nossa maionese defumada, que nós fazemos a nossa própria fumaça em casa. A gente usa casca de macieira, né? A gente faz todo um processo, a gente coloca no nosso forno a lenha para queimar, a fumaça sobe, fica lá aproximadamente por uma semana. Então, assim, é um processo mais demorado, mas caso você não consiga fazer, porque você vai tentar reproduzir isso em casa, a gente encontra a fumaça líquida tanto nos mercados, que é algo mais acessível, mas também você pode colocar um bacon, que tá o gostinho do defumado, ou algo assim do gênero. A gente bate ela no processo de fazer a maionese, a gente bate ela. Aí a gente vai pegar com o nosso pão já selado, vai passar na parte de cima do pão e espalhar bem por todo o lanche. Agora, já com os nossos burgers finalizados, eu selecionei esses dois pratos da Gamer, que são simplesmente lindos. Esse daqui eu selecionei por conta do contraste com o pão brioche, e esse daqui que ficou maravilhoso com o nosso pão preto. Esse daqui são as mesmas receitas, que são o Subway. Vamos experimentar? Gente, tá simplesmente sensacional. O frescor da rúcula, com o agridoce do nosso relish de pepino, com a crocância do bacon, tudo ficou excelente. Muito gostoso.